A segregação socioespacial ou urbana refere-se à periferização ou marginalização de determinadas pessoas ou grupos sociais por fatores econômicos, culturais, históricos e até raciais no espaço das cidades. No Brasil, alguns exemplos de segregação urbana mais comuns são a formação de favelas, habitações em áreas irregulares, cortiços e áreas de invasão. Isso ocorre por existirem diversos centros dentro de um mesmo espaço urbano, sendo estes centros comerciais, industriais, de lazer, de moradia, etc. Dessa maneira, o espaço urbano vai se fragmentando cada vez mais. Pode-se dizer que a segregação é uma representação ou reprodução espacial e geográfica da segregação social, estando quase sempre relacionado com o processo de divisão e luta de classes, em que a população mais pobre tende a residir em áreas mais afastadas e menos acessíveis aos grandes centros econômicos. O poder público tem grande responsabilidade por essa fragmentação urbana. Em vez de buscar manter certa homogeneidade entre os espaços da cidade, ele acaba fazendo o contrário. Basicamente, as cidades se constituem a partir de seus sítios ou espaços centrais, expandindo-se a partir de então. Entretanto, as classes economicamente mais abastadas tendem a se localizar nas proximidades desse centro, uma vez que esses são os espaços mais caros e mais valorizados. Com o passar do tempo, esses centros principais tornaram-se sobrecarregados e inchados, e a evolução das técnicas vai permitindo que as práticas de serviços desloquem-se a partir de novos subcentros. Estes vão se tornando mais valorizados, o que encarece os preços dos terrenos e eleva os custos sociais, proporcionando o afastamento das populações mais pobres e a ocupação pela população mais rica. O Estado também age nesse processo no sentido de oferecer a esses centros melhores condições de infraestrutura, como a maior diversidade de transportes, praças, áreas de lazer, entre outras. Dessa forma, essas áreas empregam mais do que as outras, o que proporciona uma maior mobilidade e atividade em seus espaços, incluindo os trabalhadores que residem nas periferias e que precisam deslocar-se em grandes faixas para exercerem seus ofícios. Além disso, nas chamadas bordas das cidades, amplia-se o crescimento desordenado dos bairros periféricos, além das favelas e das casas em áreas regulares, como nas proximidades de cursos d'água. Essas áreas são compostas por pessoas com baixos salários, com poucas condições de renda e que não possuem outra opção a não ser residir em locais com pouca infraestrutura, o que caracteriza a segregação urbana. Esse caso representa a segregação involuntária, aquela que não ocorre de forma planejada por parte de seus atores, mas é forjada pelas condições sociais e econômicas. Esse tipo de segregação não pode ser confundido com a segregação voluntária, também é chamada de autossegregação, que é aquela praticada por grupos economicamente mais ricos que buscam se afastar do inchamento das cidades, passando a residir em locais mais ou menos isolados, geralmente em grandes condomínios residenciais luxuosos. Isso tudo acaba prejudicando radicalmente a população de renda precária que residem nestas zonas periféricas, pelo fato de não terem uma boa infraestrutura, sendo péssimo para os moradores da região que acabam não tendo uma saúde bem zelada, além do transporte público, que em geral demonstra uma situação aborrecível, o que acaba gerando um enorme desgaste na rotina dessas pessoas. Ademais, problemas como saneamento e falta de luz e água causam um enorme estigma nessas localidades. Portanto, isso é exclusividade das periferias. Em bairros de classes mais altas, transporte, saneamento, infraestrutura e tudo mais são de ótima qualidade, e isso evidencia muito a desigualdade social nos centros urbanos.